com Jesus de fato. Louvado seja Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: que bom que você veio. Olha isso. Não, diga com mais força. Diga: que bom que você veio. Diga isso para alguém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem. Olha, meu Deus. O mistério aqui está tão forte que eu acho que não deu tempo de todos complementarem e dar um feliz 2014 para todos, né? Então, aproveitando, já diga logo para alguém: feliz 2014, aproveitando já o tempo. Diga isso. Meus irmãos, eu não sou de entregar muito. Eu não vou demorar aqui nem 15 minutos, eu não vou demorar. Mas eu creio que você que está ligado na palavra, você vai entender o que Deus quer falar contigo nesses 15 minutos aqui, nessa noite, nessa madrugada. Amém? Como todos aqui já ouviram dizer, está aqui conosco o nosso irmão Moisés aqui, ó. Não teve oportunidade, mas quando pega o microfone, Deus faz algo diferente. Nosso irmão operador cristiano, o homem ali, ó, de palavra, de Bíblia, cabeça, forte mesmo. E o nosso irmão Messias aqui, ó, evangelista Messias, voz de trovão, o homem fala, louvado no Senhor Deus, as colunas se abalam. Então, meus irmãos, sem perda de tempo, prometo que não vou tomar muito seu tempo, eu posso que muitos aqui estão cansados. Nós aqui também estamos cansados, nós fomos dos 7h30, de 7h30 acabou 9h30, fomos lá para Vitória, de 9h30 até meia-noite e meia já viemos para cá. Estamos ainda avivados, querendo mais poder. E se alguém quer também, dá glória a Deus para Jesus. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Uma palavra muito conhecida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo e poderoso. Livro de Atos dos Apóstolos. Comecei a entender, Jesus. Aleluia, Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Quem não achou, diga: espere por mim. Esperar você achar em nome de Jesus. Lemos juntos aqui nessa madrugada. Agradeço pelo convite ao nosso irmão Fabiano ali, que fez esse convite, né? Deus, louvado que Deus colocou meu nome ali na direção dele, ele me fez esse convite. E sim, todo prazer, eu disse: Senhor, se for a tua vontade, eu vou estar lá. E o povo também vai estar lá em nome de Jesus. E aquele que quer receber, aquele que quis um renovo de Deus, está aqui nessa noite. Que não quis ficar em casa dormindo, né? Mas nós que estamos em espírito e verdade, estamos na casa do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, e o verso 1. Quem achou, diga: eu achei. Eu achei. Todos acharam. E diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos constantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Mais bonito, lhes concediam que falasse. Levanta a sua Bíblia para o céu em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Você que não trouxe a Bíblia, levante a sua mão, que Deus ele vai abençoar você da minha maneira. Rapaz, eu vou fazer um minutinho de oração para que Deus venha falar conosco através dessa palavra. Vamos falar: Senhor meu Deus e eterno soberano Pai, Deus, nesse momento de oração, Pai, a primeira coisa que eu venho pedir é que perdoe os meus pecados, minhas falhas, que perdoe as minhas iniquidades, meus olhares, gestos e obras. Deus, ó Pai, que o Senhor venha tomar direção desse trabalho. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor venha abrir a mente do coração de cada um nessa vida. Ó Deus, aqueles que estão com sono aqui nessa hora. Ó Deus, que não mandar o sono embora. Porque o diabo quer tirar a concentração dele na palavra. O diabo quer tirar a concentração dele no alimento nessa noite. E por isso,
adorando a Ele. Meus irmãos, essa palavra, eu gosto muito de pregar essa palavra, porque essa palavra nos relata uma grande promessa que Jesus fez para os seus discípulos antes de subir para o céu. Antes de Jesus subir para o céu, Jesus andou por toda essa terra. Antes de louvar e Deus, Jesus subir para o céu, Jesus fez várias coisas aqui na terra. Jesus comeu com alguns pecadores. Jesus fez uma reunião com alguns pescadores. Jesus se reuniu com alguns homens, algumas mulheres que tinham a sua reputação manchada. Mas Jesus, louvado em missão de Deus, Jesus antes de subir para o céu, antes de subir de encontro ao Pai, Jesus ele faz uma reunião com seus discípulos ali no Monte das Oliveiras. Jesus ele faz essa reunião, e após Jesus fazer essa reunião, Jesus disse para os seus discípulos assim: olha, está chegando o meu fim de estar aqui com vocês. Está chegando o meu fim de estar aqui junto com vocês aqui, face a face. Eu entendo que ali os seus discípulos, um começa a olhar para o outro e dizer: agora estamos derrotados, agora estamos acabados, porque o único que podia com os homens que são contra nós, ele vai embora. O único que podia contra o nosso adversário vai embora. Agora o que vamos fazer? Mas após eles dizerem essas palavras, após eles dizerem essas coisas, Jesus disse: não se preocupa, porque eu estou indo embora, mas lá no céu tem um ser, lá no céu tem um espírito, tem algo tremendo, que vocês não vão ficar aqui sozinhos, vocês não vão padecer aqui sozinhos. É uma promessa que eu estou fazendo para vocês. Jesus está dizendo no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está dizendo: se quiserem receber essa promessa, se quiser receber essa promessa que eu estou dizendo, é para vocês ficarem em Jerusalém, é para vocês ficarem lá. Eu entendo que alguns, por Tomé, Pedro, olha para Jesus e diz: Senhor, mas se com o Senhor aqui eles estão nos perseguindo, imagine quando o Senhor for embora. Imagine quando o Senhor nos deixar. Alguns vão tentar nos matar, Jesus, não importa, fique lá. Alguns dizem: Senhor, eles vão tentar calar nossa voz, não importa, fique lá. Alguns estão dizendo: Jesus, eles vão nos perseguir, eles vão nos tacar pedra, vão nos matar, Jesus, não importa, fique lá. Porque era a promessa, era uma ordem que Jesus estava dando. E Jesus está dizendo aqui nessa madrugada: se quiser ser revestido de poder, se quiser ser revestido de graça, se quiser sair daqui dessa madrugada em Pombagira, em Chucaveira, olhar para você e sair correndo, receba a promessa de Deus aqui nessa noite. Receba a promessa de Deus. O que é essa promessa? Alguns homens na Bíblia que receberam essa promessa, alguns homens na Bíblia que receberam esse algo extraordinário de Jesus, eles receberam. E não tem um homem na Bíblia, não tem uma mulher na Bíblia Sagrada que recebeu essa promessa e não fez algo de extraordinário, e não fez algo de tremendo. Mas alguns desses homens que receberam esse Espírito, que receberam essa unção, alguns, louvado a Deus, perderam. Um exemplo, louvado a Deus, de Adão. Adão, ele recebeu essa promessa. Adão, ele falava cara a cara com o próprio Espírito que era Deus. Mas Adão, após, ele desobedeceu uma ordem de Deus. Ele desobedeceu uma ordem do Senhor. A ordem, alguns dizem que era para Eva, não. Deus, ele disse para Adão: não coma da fruta que está no meio do jardim. Jesus, ele não disse para Eva. Jesus, ele não falou, Deus, ele não falou para Eva: não coma da fruta. Jesus, ele disse para Adão. Jesus está dizendo para alguns crentes aqui, Jesus está dizendo para alguns homens de Deus, algumas mulheres aqui: não precisa você tocar para você saber se é bom. Não precisa você colocar na boca para saber se é gostoso. Não precisa você apertar, não precisa você abraçar para saber se é bom. Se Jesus, se Deus está dizendo não toca, não toca. Se Jesus, Deus está dizendo não pega, pega. Se Jesus está dizendo não experimenta, não experimenta. Mas Adão, ele desobedece, porque ele vê a sua mulher, a sua companheira dizer: eu comi e não me fez nenhum mal, eu comi e eu não morri. Adão, ele pega, ele come. É por isso que alguns estão caindo, é por isso que alguns estão desviando. Porque Deus fala: não vai na boate, ele vai. Jesus fala: não vai na festa, ele vai. Jesus não vai naquele lugar que não é bom para você, e ele vai, experimenta, saboreia, e ainda quer colocar Jesus, Deus, na parede e falar.
Talvez o Senhor não é comigo. A minha carne enfraqueceu e Jesus me largou. A minha carne enfraqueceu e Deus me largou, não. Alguns dizem que o espírito morreu. O espírito, aquele homem lá, está com o espírito morto. Aquela mulher está morta espiritualmente, isso é mentira. Eu já fui um desses que disse isso. Porque aonde você já viu um espírito que dá vida morrer? Aonde que você já viu um espírito que ressuscita morrer? O que morre é a carne. O que apodrece é a carne. O que envelhece é a carne. O que faz o mundo é a carne. O que faz o mundo se corromper é a carne. Observa, se eu perguntar aqui nessa madrugada, quantos aqui que estão cansados? Alguns vão levantar a mão e dizer: irmão Kleber, eu estou cansado. Eu vim do meu trabalho. Irmão Kleber, eu estou cansado. Eu acabei de vir do culto, mas estou aqui na vigília. Mas é só a carne que se cansa. O espírito, ele não se cansa. O espírito, ele não tem rugas. O espírito, ele não tem varizes. O espírito, ele não morre. O espírito, ele está aqui para te dar vida e vida como uma segura, tá gostoso. Mas no meio da mensagem eu começar a apertar não só para mim, mas para você também. Esse espírito, ele não significa só o Espírito Santo de Deus. Esse espírito, ele não só significa o Espírito Santo, a qual muitos receberam aqui nessa madrugada. Observa que alguns que receberam o Espírito Santo do Senhor e não souberam usar, não souberam administrar, eles começaram a pegar, eles começaram a virar as costas para Deus. Observa que o crente que tem o Espírito Santo, ele não sabe usar. O Espírito Santo se afasta dele. O que ele quer fazer? Quer fazer igual o Caim fez com Abel, matar o próprio irmão. Observa que o que perde o Espírito Santo, ele vê o irmão sendo usado, ele quer tirar o irmão do altar. Observa que o que perdeu o Espírito Santo, ele perde a unção e quer tirar a unção que o irmão tem. Observa que o que perdeu o Espírito Santo, ele vê a irmã sapatear no poder, ele vê a irmã receber novas línguas, ele quer tirar aquilo que a irmã tem. Mas nessa noite eu quero te dizer que você que está aqui nessa noite, não deixe que o Espírito Santo de Caim, ele te corrompa, mas deixe que o Espírito Santo de Abel, ele se apossue sobre a tua vida. E mesmo pela morte, mesmo recebendo uma apunhalada pelas costas do seu irmão, ele não negou o nome santo do Senhor. E mesmo morrendo, ele morreu adorando, glorificando, exaltando ao nome santo do Senhor. Observa que o Espírito Santo de Deus se apossou sobre alguns outros homens. A Bíblia nos diz que Deus, ele se apossou o Espírito Santo sobre a vida de Davi. Davi recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu a unção. Ele recebeu a graça, era a promessa. Deus enviou o profeta Samuel. Deus, ele enviou o profeta na casa de Jessé. Vieram todos os bonitos, a qual foi dita aqui nessa noite. Vieram todos os fortes. Vieram os que tinham os músculos bonitos, fortes. Vieram aqueles que tinham as suas vestes bonitas. Mas o mais feinho estava lá no pasto. O mais pequeno estava lá no pasto, fedendo a ovelha, fedendo a rebanho de ovelha. Mas é esse que Deus quer. Deus quer é o pequeno. Deus quer o que está fedendo a ovelha. Deus quer o que está sendo humilhado, para ele pegar o que está sendo humilhado, colocar no meio dos grandes, para ele ser ponto de destaque. Ele quer o pequeno, para mostrar para os grandes que está humilhando, está pisando, está chucatulhando ele, e pegar e colocar no meio, para fazer ele ser destaque. Não é destaque de boniteza, não é destaque de sapato, roupa bonita, é destaque de unção, é destaque de poder, é destaque de pegar uma pedra e fazer coisa diferente. É o destaque de pegar um cajado, levantar a mão para cima e decretar vitória. É o destaque de chegar na congregação, ver a igreja bradada de gelo, parecendo um iceberg, que o crente mais gelado da igreja, se colocar um picolé debaixo do sovaco dele, o picolé ele congela. Mas eu quero dizer que nessa noite, Deus vai levantar uma geração de Davi aqui nessa noite. Deus, ele unge Davi, mas Deus não para por ir. Deus, ele vai olhando para a terra. O diabo vai levantando homens, e o espírito também corrompe. A inveja, a calúnia, a mentira. Observa que o Espírito de Deus atual não é só o Espírito de Deus que está se manifestando sobre a igreja hoje em dia. Observa que os próprios crentes estão deixando alguns espíritos tomar conta da igreja.
Alguns espíritos entrar no meio do ciclo de oração. Alguns espíritos entrar no meio da congregação. E que espíritos são esses? São o espírito da fofoca, o espírito da mentira, o espírito da calúnia, o espírito de desperdício, o espírito da exaltação. Mas Deus mostra na Bíblia isso que acontece com aqueles que se rebeliam contra o ungido de Deus. A Bíblia está escrita no livro de Números, se não me falha a memória, capítulo 19, quando Abirão, louvação de Deus, quando Datã e Abirão, eles se levantam contra Moisés, eles se levantam contra Arão, eles olham para o outro e diz: Moisés ele se acha tal, Moisés ele se acha bom, ele acha que Deus só fala com ele, ele acha que Deus só tem comunhão com ele, ele acha que Deus só vai falar se ele orar. Mas isso é o espírito da inveja. É porque tem gente que ora e Deus não responde. Tem gente que está errado. Tem gente que está com o seu caminho desviado. Tem gente que está com o seu caminho torto e quer orar e quer que Deus responde. Não se coloque no prumo para você ver se Deus vai te responder. Não se coloque no prumo para ver se Deus ele vai te ouvir. Moisés ele tinha vida no prumo. Moisés ele tinha comunhão com Deus. Moisés ele tinha tanta comunhão com Deus que a Bíblia diz que a unção que ele tinha dava para ele para mais 70 anciãos. A Bíblia diz que Moisés ele tinha tanta unção, ele subia no monte para orar e descia com o seu rosto resplandecente. A Bíblia diz que Moisés ele chega para Datã e Abirã e diz: vocês se levantaram contra o homem errado, vocês se levantaram contra o profeta errado. Deus ele me enviou, Deus ele me levantou. Eu estava lá no meio do pasto, tomando conta das ovelhas do meu sogro. Deus ele manda um anjo para conversar comigo face a face, no meio de uma sarça ardente. Eu rejeitei. Eu falei: Senhor, quem sou eu para chegar diante a Faraó? Quem sou eu para chegar diante daquele homem do coração duro? O homem que mata os seus profetas, o homem que não acredita em nenhuma palavra de que a gente diz. Deus ele diz: não se preocupa, eu vou levantar você para fazer a diferença. Eu vou levantar você para chegar lá e falar, e cajado se transformar em serpente. Eu vou chegar lá e mostrar para Faraó que através das suas palavras eu vou mandar pragas, saraivas sobre aquele povo. Eu vou mostrar para você que quando você chegar diante do Mar Vermelho e todo mundo se levantar contra você dizendo que o melhor é isso, lá no meio do Egito, apanhando e comendo, passando frio, eu vou mostrar para você que você vai levantar o cajado e vai colocar sobre o mar e o mar vai se abrir. Deus estava dizendo: Moisés, você quer ser usado, vai ser no meio do deserto. Você quer ter comunhão comigo, vai ser no meio do deserto. Você quer comer comida boa, vai ser no meio do deserto. Quer ver eu falar contigo cara a cara, vai ser no meio do deserto. O deserto ele pode não ser bom para você, mas se no deserto tem unção, tem graça, tem maná e tem poder, é no deserto que eu quero estar. É no deserto que eu quero estar. É no deserto. Presta atenção. Agora vai começar a apertar mais um pouquinho. A Bíblia diz que Deus ele derrama o Espírito sobre nosso Deus. Ezequiel, no livro nosso Deus, no seu capítulo 37, Deus ele derrama o Espírito sobre Ezequiel. E Deus ele pega Ezequiel, nosso Deus, Deus leva Ezequiel a um vale em espírito. E Ezequiel descendo lá, Ezequiel olha, e quando ele olha, ele vê um monte de ossos secos. Ele vê um exército que era vivo morto. Ele viu um exército que era vencedor morto. Ele viu um exército que tinha comunhão morto. Ele viu um exército que orava morto. Ele viu um exército que era campeão. Que quando ele passava, Golias, Bombagira e Chucaveira via, abria espaço para eles passar. Era um exército. Deus levanta, diz: filho do homem, será que é necessário? Será que é possível esses ossos reviverem? Será que é possível esses ossos ter vida? Deus vai dizendo. E Ezequiel, sendo sábio, pensa e diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo. E Deus vai dizendo: olha, se você sabe que eu sei de tudo, então começa a profetizar. Ezequiel começa a profetizar. Ezequiel começa a dizer para os ossos terem nervo, e o nervo começa a aparecer. Ezequiel começa a dizer para os ossos tenham carne, e a carne começa a aparecer. Mas não é o suficiente. Deus, louvado seja Deus, começa a mandar Ezequiel profetizar mais ainda mais. E de repente, um grande vento é assoprado naquele lugar. Um grande vento é soprado naquele lugar. Que vento é esse? É o vento do Espírito Santo de Deus.
O vento passa sobre aquele lugar. O vento passa sobre um vale que todo mundo estava morto, um exército derrotado. Era impossível aquele exército ser ressuscitado. E Deus começa a falar com Ezequiel, profetiza, ele vai profetizando. E vai acontecendo milagre. Osso vai se chocando com osso. E vai se chocando osso com osso, cabeça com cabeça e braço com braço. Mas era diferente. Não era o que acontece da igreja hoje em dia. Se eu encosto no meu irmão quer tirar o paletó para me bater. Se eu piso no pé dele sem querer, ele quer tirar o sapato e dizer as pessoas que estraguem o sapato dele. Hoje é assim, você não pode encostar em ninguém, você não pode abraçar ninguém, porque se você abraça, o irmão já acha que você está com maldade. Porque se você dá um aleluia, o irmão está dizendo que você está exaltado. Se você dá um glória a Deus mais alto do que todo mundo, o irmão fala que você está querendo se aparecer. Mas estava prestes a acontecer algo diferente naquele vale. Estava prestes a acontecer algo tremendo naquele vale, que era um grande exército que ia se ressuscitar. Era um grande exército que ia ser revivido. Era um grande exército que ia se levantar. E no meio desse exército tinha alguns homens, igual que da igreja hoje em dia. Dentro daquele exército tinha alguns homens que fofocavam. Deus estava dizendo, quando a profecia acabar, esses que fofocavam não vão fofocar nunca mais. Deus estava dizendo, esses que não oravam, quando a profecia acabar, eles vão orar cada vez mais e mais. Deus estava dizendo, esses que adulteravam, fornicavam, ficavam na beira das esquinas, olhando as irmãs que passam para olhar as suas partes íntimas, esses não vão fazer isso nunca mais. Deus estava dizendo para Ezequiel, esse exército vai ser diferente. Esse exército vai ser diferente. Ezequiel não vai entender, ele vai dizer, Senhor, como é que esse exército vai ser? Deus estava dizendo, esse exército vai ser um exército que vai andar de joelho no chão. Esse exército vai ser um exército que ele vai andar de joelho no chão. E quando eles começarem a andar, não vai ter nada que pare esse exército. Não vai ter nada, não vai ter gigante, não vai ter nada que pare, não vai ter Nabucodonosor, não vai ter nada. Esse exército vai ser um exército que vai orar. Esse exército vai ser um exército que tinha vasos exaltados. Eles vão ser humilhados para mostrar que quem exalta é eu. Esse exército vai ser mostrado que quem brilha dentro da minha casa é só eu. Esse exército vai ser, eu vou mostrar para eles que quem brilha, que quem faz milagre sou eu. Sem mim eles não podem nada, sem mim eles não podem nada, sem mim eles não vão conseguir fazer nada. Jesus está dizendo, e nessa noite eu já quero te dizer, se tem um crente aqui nessa noite, que talvez você está morto com sua vida em Cristo, não tem mais motivo para adorar, para dar glória a Deus, não tem mais motivo, já tem quanto tempo que você não fala língua estranha. Hoje é o dia que Deus vai te ressuscitar. Hoje é o dia que Deus vai te renovar. Se alguém acredita nisso, pelo amor de Deus, levanta a mão para cima e dá um prato de Mas esse espírito, está falhando o microfone, mas amém. Esse espírito, louvado é o nome santo do Senhor. Esse espírito, ele ainda nos dá alguns benefícios. Olha só o que o espírito fez dentro da cova dos leões. Daniel entrou dentro da cova dos leões sozinho. Não tinha ninguém por ele. O rei não teve coragem de entrar. Sadraque, Mesaque e Abednego não teve coragem de entrar com ele. A família de Daniel não teve coragem de entrar. Às vezes é necessário você entrar dentro da peleja sozinho. Às vezes é necessário você guerrear sozinho. Às vezes é necessário você se prostrar diante do Pai sozinho. Às vezes é necessário você orar, chorar para Deus sozinho. Não vem com essa desculpa esfarrapada que você só vai orar se a igreja estiver cheia, que você só vai dar glória a Deus se o irmão for pentecostal, que se você só vai dar aleluia se o irmão vir de Viana, Universal, vir lá de La Serra, lá de não sei de onde afora. Chega desse negócio, porque quando o Espírito está na vida do crente, ele adora quando o pregador é o pastor, ele adora quando o pregador é o mais simples que está dentro da casa de Deus. Porque quem fala com a igreja, quem fala com o povo do Senhor não sou eu, não é nosso irmão Cristiano, não é nosso irmão Fabiano, não é nosso irmão Messias, não é ninguém. Quem fala com a igreja
igreja é o Espírito Santo do Senhor. É por isso que a Bíblia está escrita no livro de Apocalipse que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que Deus quer dizer com o povo. Jesus é dizendo, Jesus é ensinando para os seus discípulos. Quer receber, louva-se Deus, a promessa? Quer ser cheio do poder? Quer ser cheio da virtude? Fique em Jerusalém. Aleluia, Deus. Não importa o que aconteça, não importa o que te façam, fique em Jerusalém. É por isso que muitos estão com seu ministério caído. É por isso que muitos estão com seus ministérios falidos. Não recebem convites para pregar, não recebem convites para louvar a Deus, não recebe convite para fazer algo diferente para o Senhor. É porque ele não sabe esperar a promessa do Senhor. É porque ele não sabe esperar a promessa do Senhor Jesus. Observa que quando eles estavam reunidos, quando eles estavam em um só amor, em uma só fé, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que eles estavam unidos e de repente eles começam a orar, de repente eles começam a louvar a Deus. Eu não sei o que aconteceu ali. A Bíblia diz que foram quase 120, mas tinham mais. Eu creio que eram mais ou menos uns 500, 600 crentes. Mas observa que os que foram apedrejados desviaram, saíram, desistiram da promessa. Os que receberam calúnia desistiram da promessa. Os que não conseguiram esperar desistiram da promessa. Aleluia. Mas Pedro vai dizendo, Tomé vai dizendo, olha, não desistam da promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, Deus. Sabe o que ele te disse? Eles estão reunidos, eles estão orando ao Senhor. De repente, a janela, a cortina começa a se balançar.